A sociedade vem mudando e nós mulheres estamos conquistando cada vez mais nossa independência profissional, social, econômica. E dentro do planejamento familiar, começa a surgir sempre uma opção, que é: será realmente que eu quero constituir minha família agora? Será que eu quero deixar para constituir essa família lá mais tardiamente? Antes a gente sabia, nas gerações passadas, que essa possibilidade ela não era muito factível. As mulheres tinham um prazo de vida reprodutiva que tinham que seguir adiante com as suas gestações e constituição de família. Hoje em dia é diferente. Desde 2013, o congelamento de óvulo ele deixou de ser uma técnica experimental e passa a ser uma técnica muito bem aceita, com uma eficácia muito adequada, e é sim uma possibilidade para aquelas mulheres que desejam uma constituição de família, mas que querem optar por um outro momento. Querem optar, às vezes, por ter seus filhos, gestar, constituir família lá na frente, lá no futuro, ou até às vezes nem sabem se desejam ou não. A técnica de congelamento de óvulo atualmente realizada é a técnica de vitrificação. Essa técnica ela tem uma taxa de sucesso muito boa, seja para um congelamento de embrião, que nós fazemos de forma corriqueira, rotineira numa fertilização in vitro, seja num congelamento de óvulo. O óvulo é uma célula única, portanto mais delicada do que um embrião. E a eficácia do congelamento, a gente não pode dizer que é tão boa quanto um congelamento de embrião, mas ainda assim bastante eficaz. Sofia, mas quanto por cento de taxa de sucesso eu vou ter nesse congelamento? Então, a nível mundial, a gente entende que cerca de 90% dos óvulos que são congelados, eles permanecem viáveis ao descongelamento. Então, se você congelar agora 10 óvulos, existe uma chance de pelo menos aí uns 9 óvulos estarem viáveis ao descongelar. Quando a gente vai avançando na idade, então quanto mais velha vai ficando essa mulher para congelar os seus óvulos, menor a taxa de sucesso ao descongelar. Portanto, quanto mais precoce, mais eficaz o seu congelamento. E não só isso. Os óvulos, eles podem permanecer congelados, vitrificados por tempo indeterminado. Então, mesmo que você congele quando muito novinha, se você mantém esses óvulos congelados por mais de 10 anos, isso não vai mudar a taxa de sucesso, não de forma estatisticamente significativa. Então, em pesquisa nós já temos isso, né, comprovado, de que óvulos que foram congelados com mais de 10 anos aí de congelamento, de vitrificação, permaneceram viáveis após o descongelamento e conseguiram, né, gerar gestações, gerar bebês saudáveis e em casa. Nessa técnica também de congelamento, tem algo importante que a gente tem que observar. Quanto mais jovem a paciente, menor o risco dela de ter óvulos alterados cromossomicamente. Isso é algo importante porque se você está jovem e você tem a possibilidade de congelar, você vai ter uma chance maior de, naquele pool, naquele estoque de óvulos que você deixou congelado na clínica, de ter óvulos saudáveis, óvulos de boa qualidade cromossômica. Isso pensando até mesmo em uma prole maior. Então você pode manter um congelamento visando ter um filho, visando ter 2, né? Então quanto mais jovem congelar, maior sua chance de ter essa possibilidade aí de uma taxa de sucesso melhor. Entre 26 e 30 anos, a mulher tem cerca de 10 a 20% de óvulos alterados cromossomicamente. E essa é a menor taxa de alteração cromossômica que nós vamos ter durante a vida. A partir de 30 e entre 30 e 34 anos, nós já temos cerca aí de 20 a 40% de óvulos alterados cromossomicamente e ao longo aí da nossa vida isso só vai aumentando. Por incrível que pareça, mulheres mais jovens que 25 anos acabam tendo num congelamento uma taxa de alteração maior do que as pacientes de 26 a 30. E o que se entende disso é que talvez essas pacientes muito jovens, elas ainda têm ovários imaturos, ovários que ainda estão aprendendo ali a funcionar e às vezes, numa estimulação ovariana, elas acabam liberando mais óvulos alterados do que óvulos normais. Então, se a gente fosse pensar assim, mundo ideal, qual a idade ideal para congelar? Talvez
entre 26 anos e 34 anos. Seria esse o nosso limite. Depois dos 34, é possível seguir com congelamento? Super possível. Qualquer idade da mulher que ela queira congelar, se ela ainda estiver ovulando, é possível fazer congelamento. Mas o que a gente tem que levar em consideração? A taxa de aneuploidias, ou seja, de alterações cromossômicas nesses óvulos, e isso faz com que a gente queira congelar mais, a gente vai precisar fazer mais ciclos de congelamento, portanto um custo maior, um investimento emocional maior, talvez uma frustração maior no futuro, ao descongelar, talvez a gente não consiga ter sucesso, né? Então, um risco maior de alterações, e além disso, a mulher com idade mais avançada, ela vai tendo uma reserva ovariana menor. Então, não é só a qualidade que piora, é a quantidade também. E isso faz com que a gente tenha, como eu disse, que seguir com mais ciclos para conseguir ter o mesmo número de óvulos da paciente mais jovem. Ou seja, entre 26 e 30 anos, entre 26 até os 34 anos, talvez seja o melhor período para a gente ter um risco-benefício melhor, um custo-benefício melhor também nesse congelamento de óvulos. A depender da quantidade de óvulos congelados, nós podemos ter uma taxa de sucesso de até 75%. Meninas, mulheres que conseguem congelar até os 34 anos entre 20 e 30 óvulos, e a depender da reserva de uma paciente, a reserva ovariana, pode ser que ela consiga fazer esse congelamento em um único ciclo de tratamento. Então, quando elas conseguem congelar entre 20 e 30 óvulos, a taxa de sucesso chega a 75%, de chance aí de uma gestação no futuro com esses óvulos. Mulheres de uma idade mais avançada vão ter uma taxa de sucesso menor, mas ainda assim, muitas vezes, satisfatória também, a depender do número de óvulos congelados. Quando eu falo 75% de chance de taxa de sucesso, eu preciso levar em consideração também o futuro dessa mulher. Não quer dizer que uma mulher super saudável agora aos 25 vai continuar super saudável aos 50. E essa situação de mudança de estilo de vida, às vezes de ganho de peso, uma obesidade, começou a beber demais, começou a trabalhar muito, se descuidar, ganhou algum problema de saúde, isso pode impactar também nessa taxa de sucesso. Não só isso, como também os problemas do parceiro, porque aqui a gente não está levando em consideração que o parceiro pode ter aí alguma alteração seminal, algum problema de saúde. Então, o congelamento de óvulos, ele vem para te trazer sim uma tranquilidade, para mostrar para você que se você desejar seguir com uma gestação lá no futuro e, enfim, por algum motivo não venha ter mais óvulos de boa qualidade lá na frente, você pode sim utilizar esses óvulos com a mesma taxa de sucesso que você teria ao congelar quando jovem. Mas o fato de ter uma taxa de sucesso boa não quer dizer que ela vai ser de 100%. As intercorrências surgem e o fato de você congelar em um único momento da sua vida quer dizer que aquela safra de óvulos é a que você vai ter lá na frente para utilizar, se for necessário. Então, nem sempre aquele pool, aquele estoque de óvulos que você congelou vai ter uma qualidade satisfatória. Então, é importante a prudência. Congele, mas não necessariamente foque só naquele congelamento. De fato, planeje de forma adequada o seu futuro reprodutivo para que você possa, sim, utilizar aqueles óvulos, mas mesmo que eles não sejam mais viáveis, mesmo que não dê certo o tratamento com eles, você tente ainda ter idade adequada para de novo estimular os seus ovários e de novo fazer um ciclo aí, talvez de fertilização in vitro, com idade avançada, ok? Mas tentando com seus óvulos próprios. Outra coisa que é importante também falar é que uma vez que a gente congela óvulos, a gente fica muito em dúvida do nosso futuro, né? Tipo, não sei quando vou engravidar, se vou ter a idade adequada para engravidar. E algo que é válido sempre a gente, enquanto fertileuta, trazer é o seguinte: no dia que você quiser constituir família, a gente vai dar um jeito para que você constitua família.
seja com esses óvulos que você congelou, seja na sua tentativa natural, que vai ser sempre a sua primeira opção, seja com óvulos na sua idade mais avançada, tentando um novo estímulo, caso aqueles óvulos congelados não funcionem, seja com um óvulo doado também, por que não, né? Não é um tema aqui do nosso vídeo, não é o tema de agora. Os tratamentos com óvulos doados, eles são muito realizados hoje em dia. As pessoas que aí fora não falam sobre isso e a gente fica na sensação que é algo que só acontece com a gente, mas não. Se lá no futuro você não conseguir gestar com seus próprios congelados ou não, você ainda tem essa outra opção e que é tão válida quanto e que tem uma taxa de sucesso maravilhosa. Então, constituir família, nós vamos constituir, né? É só uma programação que a gente pode fazer através do congelamento do seu óvulo enquanto você ainda está jovem, enquanto você ainda não tem essa perspectiva de gestação, enquanto você ainda pode ter uma taxa de sucesso satisfatória nesse congelamento.